bem-vindas. Seja o teu abraço. A paz do Senhor. Que habitas no jardim. Sejam bem-vindas, meninas. A Belita, Michele, Nina, Dalvinha. Sejam muito bem-vindas. Que o Senhor possa falar fortemente ao coração de vocês. Vamos aproveitar pra gente, enviar essa live aí. Vamos convidar alguém. A paz do Senhor, Sara. Vamos lá enviando essa live, convidando alguém para receber essa porção para o dia de hoje. Amém? Deus tem um maná para hoje. O maná de ontem já não serve mais. O maná é diário. Deus tem uma porção para hoje. Amém? Quando você vai ouvindo esse louvor, vai enviando aí esse aviãozinho, convidando alguém que o Senhor ministrar o seu coração, que Ele direcionar aí. Você vira o meu mundo e faz o meu pôr do sol durar o dia todo. Senhor, nós queremos te render graças, ó Deus, por mais uma oportunidade de estar na tua presença. Obrigada, Deus, pelo teu amor que se renova a cada dia. Obrigada porque o Senhor tem nos cercado com cordas de amor. Obrigada porque não precisamos mais esperar a viração do dia. O jardim secreto está disponível para nós em qualquer lugar, em qualquer momento, Pai. Obrigada, Deus, pelos teus braços. Obrigada, Deus, Espírito Santo, porque Tu és aquele que sonda o profundo da nossa alma. Tu sabes, meu Senhor, aquilo que nós precisamos para nos reanimar, para nos reerguer, para nos fortalecer. Fala, Senhor, porque nós iremos ouvir. Ministra o nosso coração segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer. Toma cada mente cativa em obediência ao Senhor. Toma os nossos ouvidos, Pai. Deus agora cerca a nossa casa com anjos, com espadas desembanhadas de fogo. Toda dispersão, toda distração. Deus, toda inconstância na internet. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa agora dar ordem aos Teus anjos para selar este momento, para selar os nossos ouvidos, para que o nosso coração esteja preparado para receber a palavra do Senhor, a semente do Senhor que será lançada no nosso coração. E nós te agradecemos, ó Deus, te agradecemos pela força do Senhor em nós, te agradecemos pelo Teu perdão para as nossas vidas, te agradecemos pelo Teu cuidado, Deus, porque talvez hoje não tenhamos aquilo que desejamos, mas sabemos que o Senhor tem nos dado aquilo que precisamos. Muito obrigada pela manifestação gloriosa da Tua presença. Muito obrigada pelo Teu toque, porque o Teu toque vai dissipando todas as trevas na nossa vida, na nossa mente, no nosso interior. Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor decidiu nos escolher. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, apesar daquilo que somos, o Senhor decidiu nos escolher. Obrigada, Senhor. Obrigada, te rendemos graças, Pai. Te rendemos louvor. O Senhor é santo, 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 santo. Toda a terra está cheia da Tua glória. Aleluia, Senhor. Tu és bem-vindo na nossa casa, Senhor, no nosso interior. Vai mesmo colocando tudo no lugar, Senhor. Tira toda inquietação, toda angústia de alma, toda ansiedade, todo medo, todo pânico, todo pavor, toda dúvida, toda inconstância, toda oscilação, Pai. E que o Senhor possa nos firmar na Tua palavra, no Teu propósito, que possamos estar sensíveis àquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui. E porque o Senhor está aqui, nós também estamos, Pai.
porque o que nós precisamos está no Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Deus. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Tem uma palavra que eu queria já que nós fôssemos entronizados na presença do Senhor por meio dessa palavra. Um carro de som passando aqui na rua agora. Oh Deus, tem misericórdia. E não é o carro do ovo, é um carro de som com uma música que eu nunca ouvi. Mas tem um texto que está em Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e 9, que diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Eles fugiram para a árvore mais próxima do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? O Senhor olhou no meio do jardim, ele passeava, ele foi se encontrar com aqueles que eram seus filhos, e habitualmente todos os dias o Senhor se encontrava com Adão e Eva na viração do dia. Mas nesse dia Adão e Eva estavam escondidos na árvore. E o Senhor perguntou: aonde você está? Amém? E nós começamos essa noite, essa live com essa reflexão. Na verdade, esse foi o tema gerador da nossa live. O Senhor pergunta: onde você está? E parece uma frase um pouco estranha, né? Onde eu estou? Eu estou em casa. Eu estou lavando prato. Eu estou aqui organizando o lanche das crianças. Mas essa é uma frase muito pontual, muito específica. Talvez para um momento que você está vivendo na sua vida, talvez para os projetos que você tem colocado diante dele, talvez para um momento de busca, né, que ele tem esperado a sua presença. A palavra do Senhor para nós é essa que nos desperta nessa noite. Gênesis 3, 9. Onde você está? Porque às vezes nós estamos em um determinado local com o nosso físico, com o nosso corpo, mas a nossa cabeça está longe, né? Nas preocupações, nos afazeres, nas demandas. E Deus tem nos chamado para um tempo onde nós vamos estar totalmente, de maneira integral, de maneira completa, na presença dele. É interessante pensar que Gênesis 3, o 8 e o 9, fala justamente sobre um momento que era comum. Porque todos os dias, na viração do dia, o Senhor ia ao jardim se encontrar com Adão e Eva. Talvez para conversar, para colocar os papos em dia, para saber como as coisas estavam. Mas naquele dia, de maneira específica, o Senhor não os achou. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas, né? A gente estabelece um alvo de que a gente vai buscar Deus, de que a gente vai estar orando todo dia naquele determinado horário, naquele determinado local, ou nós vamos estudar a palavra, ou nós vamos buscá-lo, mas acontece alguma coisa. O filho adoece, ou não deu tempo de fazer o almoço de tarde, está fazendo de noite, e aí por tantos motivos a gente não comparece ao encontro. E esse louvor que nós estávamos ouvindo agora dizia: eu não preciso mais esperar a viração do dia como Adão e Eva, né? A todo momento esse jardim secreto ele existe. E o Senhor nos fala nessa noite que ele está nos esperando. Talvez você tenha se atrasado, talvez você tenha ido algumas vezes a esse lugar da presença do Senhor, mas por tantos motivos, decepção, desilusão, tristeza, angústia de alma, né? Tantas coisas, talvez por isso você tenha se afastado desse lugar da presença. Mas eu queria dizer para você que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você buscar a presença do Senhor, de você estar na presença do Senhor, de você refinar a sua audição, o seu olhar para compreender aquilo que o Senhor deseja comunicar a você, amém? Uma coisa é certa, gente, Deus não faz nada sem antes revelar aos seus filhos. Muitas coisas acontecem na nossa vida, no nosso casamento, na nossa maternidade, no nosso trabalho, e às vezes a gente é pego de surpresa, mas a gente é pego de surpresa porque a gente não estava lá no jardim,
ouvindo o que o Senhor tinha para dizer, porque ele desejava comunicar para a gente antes, né, que esse algo acontecesse, justamente para não provocar em nós, né, uma tristeza, uma angústia, ou ficarmos desestabilizados, prostrados. E eu não sei como você chegou a essa live. Talvez você tenha vindo por um convite, talvez você já esteja acostumada a todas as segundas-feiras estar aqui, talvez você já tenha escutado alguma palavra gravada, né? Porque a nossa live fica gravada. Eu não sei o que te trouxe, mas eu tenho convicção plena no meu coração que o Senhor te pergunta, assim como Ele me perguntou, aonde você está. E é interessante que o Senhor, Ele me deu essa palavra na semana passada. E para mim foi assim um baque, um choque. Porque eu vivi a semana passada uma semana muito intensa. Eu corri muito. E para quem me segue aqui já sabe que eu faço a leitura do ano bíblico, né? As devocionais, o meu dia a dia com Deus, através dos devocionais do ano bíblico. Então todo dia eu vou lendo, vou estudando, vou marcando. E isso era uma constante, era um hábito. Só que na semana passada, pensa que eu fiquei desorientada? Foram tantas demandas, tantos afazeres, de manhã, de tarde e de noite, que eu não tive tempo. Quando chegou na quarta-feira, eu tinha uma demanda à tarde, eu tinha uma demanda à noite, e eu senti uma profunda tristeza, porque eu tinha me dado conta que já era quarta-feira, e eu não tinha cumprido, desde que eu comecei o ano bíblico, todos os devocionais como eu estava fazendo. E eu comecei a sentir aquela tristeza dentro de mim. Eu falei, Senhor, eu tô sentindo saudade desse lugar que eu me encontrava com o Senhor. Porque você pode orar lavando o prato, você pode orar lavando o banheiro, você pode orar no ponto de ônibus, você pode orar indo para o trabalho. Mas existem orações que você vai precisar de um momento a mais, para que você possa se derramar, para que você possa buscar, para que você possa clamar. E quando você vem numa rotina de jardim, né, de buscar na viração do dia e isso é cortado, você começa a sentir falta. Se você que é humano sente falta, imagina o Senhor. E nesse momento, eu me lembro claramente, mais ou menos esse horário aqui, eu já estava me aprontando para ir para uma atividade que eu precisava realizar na quarta-feira à noite. O Senhor me deu essa palavra. Eu abri a Bíblia, né, com uma angústia, uma tristeza, como se eu estivesse negligenciando aquilo que era mais importante. E o Senhor me deu essa palavra de Gênesis 3:9. E eu senti o Espírito Santo de Deus falar comigo, Cristine, aonde você está? Porque tudo é importante. Cuidar dos filhos é importante, cuidar da casa é importante, cuidar das coisas do seu trabalho é importante. Mas existe algo que é mais importante. E é para isso, é neste momento, é neste lugar que você precisa estar quando o Senhor vier, né, te procurar. E foi exatamente isso que aconteceu. E é interessante que o Senhor, sendo onisciente, onipresente e onipotente, Ele sabe de todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Mas o Senhor, Ele pergunta, onde você está? Gente, Deus já sabia onde Adão e Eva estavam. Deus já sabia que eles estavam escondidos em algum lugar. Mas por que então que o Senhor perguntou? É interessante a gente pensar sobre isso, porque por mais que a gente tenha uma tendência para escapulir, o propósito de Deus para nós e conosco sempre será o relacionamento. Quando o Senhor fala no versículo 9, onde você está, Ele está querendo puxar conversa com você. Ele está querendo ouvir de você, Senhor, eu tô aqui, Senhor, cheguei atrasada, mas eu cheguei. Senhor, hoje eu vou conversar contigo aqui da cozinha. Senhor, eu vou conversar contigo aqui da lavagem do banheiro. Ele estava querendo puxar conversa. Porque o desejo do coração de Deus é o relacionamento conosco. Nós não fomos criados para outro propósito a não ser o relacionamento com Deus. E às vezes nós ficamos muito naquele pensamento lá de trás, quando a gente se converteu, quando a gente ouviu falar de Jesus pela primeira vez, de que Jesus veio trazer a redenção para salvar a humanidade. E isso é verdade. O Senhor veio salvar a humanidade. Mas esse não era o propósito inicial do Senhor. O propósito de Deus inicial para a humanidade não era a salvação. Porque a gente só salva o que está perdido. O propósito inicial de Deus para a humanidade era a comunhão. Era o relacionamento. E é por isso que em Gênesis 8:9 o Senhor fala, Adão, onde estás? Porque ele já estava habituado a se relacionar com Adão e Eva.
mas um determinado dia ele não os achou. E talvez hoje o Senhor esteja fazendo essa pergunta para você. Aonde você está? E você talvez já tenha respostas preparadas aí. Senhor, eu tô aqui, mas eu tô tão cansada que eu não tô nem assimilando, eu não tô nem raciocinando, eu não tô nem produzindo direito. O que o Senhor quer é que você esteja no lugar certo, na hora certa, que é diante da presença dele, para que ele possa renovar aquilo que precisa ser renovado. O Senhor já sabia que Adão e Eva estavam escondidos. Ele já sabia, mas ele perguntou. E ele nos pergunta. Amém? Que você possa dizer, Senhor, eu estou aqui. Talvez cansada, talvez desanimada, talvez prostrada, talvez com muita vontade de desistir de algo que o Senhor me confiou, de algo que o Senhor falou comigo. Mas eu estou aqui. O importante é você estar. Porque se nós estamos na presença dele, é na presença dele que ele traz renovo, fortalecimento, que ele traz a graça, que é o favor não merecido, o sustento. Porque a palavra dele nos ensina que até os jovens se cansariam. Mas aqueles que estão na presença do Senhor terão as suas forças renovadas. Amém? Eu queria trazer um exemplo para que nós pudéssemos refletir nessa noite, que é um texto, alguns textos onde o Senhor falou muito ao meu coração. E eu sei que ele vai ministrar também aí a sua vida e a sua alma, amém? Está em 1 Reis, e na verdade nós vamos passear por alguns textos de 1 Reis. Nós vamos passear por 1 Reis 17 e vamos passear também por 1 Reis 18. Eu queria que você acompanhasse aí comigo, porque nós vamos falar de Elias. Não sei se você que está aqui já ouviu falar de Elias, muito provavelmente sim, mas o Senhor deseja comunicar o que está no coração dele para nós através dessas revelações, amém? E eu queria começar dizendo algo que é muito importante. Muitas vezes nós estamos como Adão. Foi o que Adão fez? Ele comeu do fruto que não deveria comer, e porque veio sobre ele a consciência de erro, de pecado, e eu sempre digo isso aqui, é importante reafirmar. Tudo que a gente faz na presença do Senhor, tudo que a gente faz que envolve o Senhor, é através de um culto racional. Não existe isso de amnésia, de esquecimento, de que eu não tenho consciência do que está acontecendo. Você precisa ter consciência do que está acontecendo. Porque você precisa identificar quais são, né, os gatilhos que te fazem muitas vezes começar algo e não terminar, que te faz estar na presença do Senhor hoje, mas amanhã você não está. Você precisa identificar. Eu sempre tenho trazido essa frase aqui: o que você não identifica, você não muda. O que você não muda, te paralisa. E o que te paralisa pode te matar. Então Deus está nos chamando para um tempo de reconhecimento da nossa vulnerabilidade, da nossa limitação, daquilo que tem nos afastado do jardim, daquilo que nos impede de estar totalmente, de maneira integral na presença dele. Muitas vezes nós estamos como Adão, nos escondendo do Senhor, quando na verdade ele está nos chamando para nos escondermos nele. A contraponto, a gente está se escondendo dele. Então a gente precisa mudar. O esconderijo ele é importante. É importante no meio da adversidade, no meio do dia difícil, você se esconder. Mas precisa se esconder nele e não se esconder dele. Amém? E essa reflexão de hoje vai trazer alguns momentos para que a gente pense sobre Elias. Quem foi Elias? Elias, um profeta muito usado por Deus. Tantas coisas o Senhor manifestou na terra através deste homem. Tantas coisas. E estudando sobre ele, eu pensava, meu Deus, é labareda de fogo esse homem, viu? Por isso que ele foi arrebatado aí numa carruagem de fogo. Mas sabe o que é que Tiago fala? Tiago diz que Elias era homem, que tinha as mesmas limitações que nós, que tinham os mesmos, sabe, as mesmas fragilidades humanas que nós. Mas se ele era frágil como nós somos, se ele tinha as mesmas debilidades como nós temos, o que o permitiu então viver tantas coisas grandiosas na presença do Senhor? É sobre isso que a gente vai pensar nessa noite. Amém? Então eu queria começar com Elias, lá em 1 Reis 17, que fala assim, versículo 1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias e disse: saia daqui, vá para o leste
e se esconda perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e eu dei ordem aos corvos para te alimentarem. Então Elias fez o que o Senhor havia lhe dito e cumpriu aquilo que o Senhor havia mandado. Então os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Então a primeira grande experiência que Elias viveu com Deus foi diante do rei Acabe, um rei perverso, um rei maldoso, um rei que era como que uma Maria Mole, que era governado pela sua esposa Jezabel, uma mulher muito má, maquiavélica. E Elias vai diante deste homem, deste rei, e fala: não vai chover. Não vai chover até que eu diga que vai chover. Será que esse homem tinha fé no Deus que havia liberado essa palavra sobre ele? Porque imagine o que é nos dias de hoje você chegar para alguém e falar: não vai acontecer tal coisa, até que eu diga que essa coisa vai acontecer. Essa era a coragem que Elias tinha. Porque ele disse: não vai chover, não vai cair orvalho, até que eu volte e diga que vai chover. Então ele libera essa palavra ao rei Acabe e o Senhor diz: agora você vai se esconder em um lugar e você vai beber água do rio e eu vou mandar que os corvos alimentem você de manhã, de tarde e de noite. E assim aconteceu. Elias fez segundo aquilo que o Senhor tinha dito e não choveu. A chuva cessou, não caiu chuva durante 3 anos e meio. Segundo a palavra que Elias havia liberado. E no dia que choveu, só choveu porque Elias disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que a chuva do Senhor virá. Prepara aí todas as coisas, porque a chuva vai cair. E só choveu novamente, depois que Elias liberou a palavra. Então esse homem, né, que vai nos fazer pensar nessa noite, não era um homem qualquer. Era um homem que tinha experiência com Deus, a ponto de liberar uma palavra e buscar ao Senhor em cima dessa palavra para que essa palavra se cumprisse. Aí você vai mais adiante, no versículo 7, onde ele diz assim: a viúva de Serepta. Elias se esconde, e aí até que o Senhor o alimenta com os corvos, ele bebe a água do riacho, e o Senhor manda que ele saia de lá e siga em direção a Serepta. E quando ele vai em direção a Serepta, acompanhe no versículo 7, ainda no capítulo 17. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. O mesmo riacho que o Senhor havia dito que seria fonte de provisão para Elias. Observe que Elias, ele liberou uma palavra, mas ele foi experimentado, ele foi provado sobre a palavra que ele liberou. Por quê? Porque aquele mesmo riacho que o alimentava, matando a sua sede, secou. E muitas vezes acontece isso na vida da gente. O Senhor nos dá uma palavra para que a gente fique em descanso, em repouso, e de repente aquilo que o Senhor nos deu acaba. E a gente fica perdido, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer. E o Senhor deu orientação para ele. Secou o rio, vai para Serepta. E mais uma vez, de maneira muito obediente, Elias seguiu. E olha o que aconteceu. Algum tempo depois, o riacho secou por falta da chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias e disse: vai imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Eu ordenei que uma viúva naquele lugar te supra das tuas necessidades. Acompanhei comigo agora, versículo 10. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: ei, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa, fazer a última refeição, comer com o meu filho e esperar a morte. Olha para onde Deus mandou Elias. Né? Mandou ele para a casa de uma viúva, dizendo que essa viúva iria sustentá-lo. Só que quando ele chegou lá, a viúva tinha a água, mas ela não tinha comida suficiente para alimentá-los durante todos os dias, que ele possivelmente ficaria ali. Né? Ela fala: eu só tenho um pouquinho, meu senhor. Eu já estava preparando aqui, ó, pegando os gravetos para fazer uma fogueirinha ali, pegar um pouquinho de farinha que eu tenho, fazer a comidinha para mim e para o meu filho e depois esperar a morte chegar. Ou seja, Elias estava
em um local onde só havia naquele momento a miséria e a preparação para a morte. E muitas vezes, mesmo a gente cansado, fraco, Deus é tendencioso a nos levar para um lugar onde as pessoas vão precisar de nós. E aí a gente é treinado, ensinado a colocar a nossa dor no bolso, o nosso problema no bolso e ajudar aquela pessoa. Não é? Não sei se você já viveu isso, mas eu já passei por isso muitas vezes. Elias, ele foi para a casa da viúva pensando que ela iria cuidar dele. Mas na verdade ele chegou em um lugar onde o cenário era de morte. Onde ela já estava pronta para morrer. Ela e o seu filho. Mas olha a palavra que Elias libera sobre aquela mulher. Elias diz, não. Pegue esse pouco de farinha que você tem. Versículo 14. E faz um bolo para mim. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela, a viúva, fez conforme Elias lhe disse. E aconteceu que a comida, que já estava no fim, durou por muito tempo, até que a chuva caiu sobre a terra. Então, Elias sai de um cenário onde ele estava guardadinho, bebendo a água do riacho, sendo alimentado por corvos, anda, caminha, entra numa cidade na expectativa de ser cuidado, mas na verdade ele que precisou cuidar daquela mulher. E ali a palavra do Senhor diz que ele fica naquela casa e aquela comida não acabou, ela não cessou. Houve a multiplicação, houve o milagre do Senhor, houve a resposta do Senhor. E aí eu fico pensando, meu Deus, quantas vezes o Senhor tem nos chamado para sermos resposta de oração na vida das pessoas que nos cercam. Com certeza, gente, com certeza. Pense aí comigo, você que tem filho. Não tem nada para o seu filho comer, não tem nada para você comer, apenas um restinho. Ela já estava pegando o graveto para fazer uma fogueira, fazer o último bolinho e morrer. Com certeza ela deve ter clamado, Senhor, e eu? E o meu filho? Senhor, o que será de nós? Eu sou viúva, não tenho marido para me manter. E naquele momento, Elias chega como resposta de oração para aquela viúva. E ele fica naquela casa, porque o Senhor fez com que aquela comida se multiplicasse. E aí algo inédito acontece novamente na casa daquela viúva. Eles estão comendo, a comida sobra, né? Eles conseguem viver ali muito bem, o profeta continua passeando na cidade, vendo o que acontecia na cidade e voltava para a casa da viúva. A casa da viúva foi como uma hospedaria para Elias. Só que aí acontece uma outra situação. O filho daquela viúva morre. E ela fica desorientada, porque ela não sabe o que aconteceu. Não sabe por que ele morreu. Ele iria morrer porque não tinha mais comida. Mas uma vez que tinha comida e tinha bebida, ele estava bem alimentado, não havia uma causa para a morte. Sabe o que é que a Bíblia nos mostra? Que Elias, mais uma vez, foi usado por Deus para abençoar a casa daquela mulher. E a palavra do Senhor diz, lá no verso 19, que a mulher clama e diz, meu Senhor, homem de Deus, viste que o meu filho morreu, versículo 19. Elias vira para a mulher e diz, dei-me o seu filho. Respondeu Elias. Ele apanhou o menino nos braços, levou-o para o quarto, então clamou o Senhor Deus de Israel, lhe deu a orientação que ele se deitasse por 3 vezes em cima do menino e liberasse sobre ele o fôlego de vida. E aquele menino reviveu. Versículo 22. O Senhor ouviu o clamor de Elias. Então, mais uma vez, na mesma casa, que era a casa da viúva de Serepta, o Senhor operou um milagre. O primeiro, livrou aquele povo da morte por causa da fome. E o segundo milagre, o filho daquela mulher morre. E Elias deita sobre o corpo daquela criança e ora e clama ao Senhor por 3 vezes e sopra sobre ele o fôlego de vida e aquela criança levanta-se. Olha quantas coisas nós já vimos em pouquinho tempo que Deus usou a vida de Elias, né? Ele libera uma palavra que não ia chover e não choveu por 3 anos e 6 meses. Ele libera uma palavra que a comida não faltaria na casa da viúva e aquela comida não cessa, né? Multiplica-se.
O filho da viúva morre e é ressuscitado pelo clamor de Elias. E aí, como se não bastasse, gente. Essa lista enorme de coisas que Deus usa Elias para fazer. Acontece no capítulo 18, um grande embate. Elias, ele foi profeta em um tempo onde ele declarava que existia apenas um Deus, que era vivo, que era poderoso, que poderia fazer todas as coisas. E havia muitos profetas de Baal que diziam que Baal era Deus. E Elias dizia que Deus era Deus. E os profetas de Baal diziam que ele era Deus. E Elias dizia que só existia um Deus, que existiam vários deuses, né? Aquele povo politeísta acreditava em várias espécies de deuses. Mas Elias foi resistente, declarando que só existia um Deus, que era o Deus de Israel, que era o Deus vivo. Até que no Monte Carmelo houve um grande embate, está lá no capítulo 18. E por ser um texto muito grande, eu vou focar em apenas alguns versículos, mas você vai ler depois para você ver a grandeza dos detalhes dessa história. Elias começa a dizer, se os deuses de vocês são mais fortes, clamem a ele, para que ele venha aqui e nos responda. E havia uma espécie de altar naquele lugar e 450 profetas de Baal, clamando a Baal, dizendo, vem Baal com teu fogo, vem Baal com teu fogo. Um sacrifício foi colocado ali no meio daquele altar. E aquele que mandasse fogo seria o Deus verdadeiro. Os 450 profetas de Baal, o tempo todo ali se inclinando e dizendo, vem Baal, manda fogo Baal. E Elias só olhando, que não caía nem fogo, nem água, nem nada acontecia. E aí a palavra do Senhor diz que Elias ele começa a zombar. Ele diz, clama mais alto, talvez o Deus de vocês não esteja ouvindo. Gente, era como Elias era ousado. Ele estava sozinho contra 450 pessoas que clamavam o nome de vários deuses. E ele dizia, clama mais alto. Acho que Baal não está ouvindo, não. Ou então ele dizia assim, ei, eu acho que ele está descansando, ele não veio ainda. Clama mais uma vez. E nada de cair o fogo. E nada do fogo descer sobre o sacrifício. E então, depois de passar muito tempo, a Bíblia fala que no versículo 27 do capítulo 18... Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles e dizia, grite mais alto, seu Deus está ocupado, está viajando, talvez ele esteja dormindo. Então passaram a gritar ainda mais alto os profetas de Baal. Até que sangrassem, eles começaram a se ferir, né, a se machucar, como se aquele sacrifício do corpo fosse trazer o fogo sobre o altar. Passou o meio-dia, eles continuaram profetizando e nada aconteceu. Não houve resposta alguma. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. Elias falou. E Elias então restaurou aquele altar onde a oferta estava. Escute bem isso. Elias restaurou o altar. Aquele mesmo altar que os profetas de Baal estavam ao redor, clamando a Baal, clamando que o fogo descesse. Elias restaurou. Elias colocou tudo no lugar. E tamanha era a ousadia que havia na vida de Elias, que ele manda que peguem 4 baldes com água e derramem ao redor da lenha. E derramem entre as pedras. Gente, nós sabemos, principalmente nós mulheres, que se cair um pouquinho de água na boca do fogão e a gente tentar acender, esse fogo vai ter muita dificuldade para acender. Não vai conseguir por causa da água. Imagine ali, quando a gente vai acender uma fogueira, se aquela madeira estiver molhada, demora de acender o fogo, demora muito. Era como se Elias estivesse dizendo assim, Deus, o meu Deus vai responder. E não vai responder de qualquer jeito, não. Eu vou fazer algo ainda mais desafiador. Mandou pegar 4 baldes com água e jogar em cima do altar. Jogou 4 baldes, depois falou, pega mais 4 baldes com água, joga no altar. Pega mais 4 baldes com água, joga no altar. Ou seja, 12 baldes de água foram jogados ali em cima daqueles gravetos, daquela lenha. Lembre-se, aquele lugar era o lugar onde o fogo deveria descer. O Deus que mandasse fogo era o Deus verdadeiro. Só que Elias, além de dizer que o Deus dele ia fazer, ele estava dizendo, o meu Deus vai fazer de uma maneira diferente, como nenhum outro Deus faz. E a Bíblia diz que Elias orou ao Senhor. E na hora que ele clama ao Senhor, o Senhor manda fogo
do céu. E esse fogo lambe aquela água que estava ali, queima a oferta. E é declarado que o Deus de Elias é o Deus da verdade. É o único Deus que deveria ser adorado, entronizado entre as nações. Então, nós não estamos falando aqui de um homem que viveu uma experiência simples com Deus. Ele vivia a experiência de maneira cotidiana. Ele saía de um lugar, Deus oferecia para ele outra oportunidade. Ele saía de um lugar, Deus oferecia para ele outra oportunidade de viver experiências sobrenaturais. Mas agora eu quero chamar a sua atenção. Esse mesmo homem que desfrutou de muitos milagres do Senhor, que desfrutou da manifestação gloriosa, que desfrutou do sobrenatural, que viu o fogo descer, que viu a chuva parar, que viu o morto levantar, que viu a comida multiplicar. Esse mesmo homem viveu um tempo de crise tão doloroso que ele fugiu e se escondeu em uma caverna. Depois de tudo aquilo que havia acontecido, dele dizer aos 450 profetas de Baal que só existia um Deus, Jezabel, a mulher de Acabe, soube do que ele tinha feito e mandou um recado para ele e disse: olha, Elias, é bom que você fuja, é bom que você corra, porque eu vou mandar o meu exército atrás de você e você vai ser morto. Elias, mesmo tendo vivido grandes experiências com Deus, quando ouviu aquele decreto de morte que foi liberado sobre ele ficou desequilibrado. Ele foi tomado por medo, ele foi tomado por pavor, ele foi tomado por angústia, ele foi tomado por desespero. E a palavra do Senhor diz que ele foge para uma caverna. E quando ele chega naquela caverna, ele pede a Deus a morte. E ele fala: Senhor, tudo que eu já fiz, e isso está acontecendo comigo. Em outras palavras, é como se Elias dissesse: Senhor, eu já fiz tantas coisas, eu já manifestei a tua glória nessa terra, eu já cuidei de tantas pessoas, eu fui a mão que estava esticada para salvar, para ajudar tantas pessoas, e tu permite que Jezabel me oprima, tente travar, paralisar a minha vida? Não, Senhor, eu não quero mais viver. Tira a minha própria vida. Olha como é interessante. É por isso que o livro de Tiago, ele vai trazer que Elias era um homem sujeito às mesmas limitações e paixões do que nós. Mesmo Elias tendo contemplado a manifestação gloriosa do Senhor, ele também foi alguém que teve medo. Talvez hoje você se encontre como Elias. Você já tenha visto Deus manifestar muita coisa na sua casa. Deus multiplicar muita coisa na sua casa. Deus fazer muitos milagres. Deus curar pessoas que estavam com doenças praticamente impossíveis de reverter o quadro. Talvez você tenha visto Deus usar alguém para pagar algo que só Ele poderia mover o coração dessa pessoa para te dar. Talvez você já tenha vivido experiências e muitas experiências. Talvez você já tenha, assim como Elias, tenha sido resposta de oração para muitas pessoas. Talvez você já tenha contemplado muita coisa com Deus, na vida com Deus. Mas hoje talvez você se encontre como Elias, dentro da caverna, depressivo, angustiado, com medo. Agora eu fico pensando, gente, Jezabel, ela não precisava ter mandado o recado. Ela poderia ter mandado o exército para ir diretamente ao encontro de Elias e ter matado Elias. Mas Jezabel usou a estratégia para amedrontar, para paralisar. E sabe o que isso nos ensina? Que é uma estratégia do nosso adversário tentar nos paralisar através daquilo que a gente ouve, através do medo que a gente sente, através das nossas emoções. Eu não sei como é o seu relacionamento dentro da sua casa com seu esposo, com seus filhos, com as pessoas da sua família, sua cunhada, sua sogra, seus vizinhos. Mas eu quero te dizer que, gente, é uma estratégia que o inimigo ele sempre usa. A ferida feita por pessoas que amamos dói mais. Talvez o que tenha sido a estratégia do inimigo para paralisar a tua força, os teus projetos, sejam as palavras que você está ouvindo. Na vida de Elias, mesmo ele tendo contemplado muitos milagres, o inimigo, que naquele momento era a representação de Jezabel, usou a palavra liberada. O inimigo liberou o espírito do medo, do pânico, do pavor. E Elias, aquele homem que experimentou tantas coisas, ele agora já não era mais aquele que estava
curando o filho da viúva. Ele já não era mais aquele que ele profetizava que não haveria chuva. Ele era aquele que temia. Ele era aquele que se escondia. Ele era aquele que estava amarrado. Sabe por que Jezabel ela mandou notícias de que encontraria ele e mataria ele? Porque para Jezabel era muito melhor ter Elias escondido na caverna do que ter Elias morto como um herói. Ela sabia que se ele matasse, se ele fosse morto, depois de tudo aquilo que aconteceu com os 450 profetas de Baal, se ele fosse morto naquele momento, ele seria reconhecido como o herói que morreu porque acreditava no Deus que ele servia. E não era Jezabel não tinha esse propósito, ela não queria que ele se tornasse um herói. Ela queria que ele ficasse paralisado. E muitas vezes na vida da gente é isso que acontece. O inimigo, ele nem age para nos impedir de sonhar. Ele age nas nossas vidas trazendo o medo, o pânico. Sabe o pânico através daquilo que você ouve quando você liga o jornal, que você ouve que fulano morreu, que ciclano morreu, que a bomba estourou, que não sei quem morreu e nem tinha doença pré-existente, mas teve Covid e morreu. É aquele espírito de pavor, de pânico, aquilo que te trava, que te paralisa. Foi isso que aconteceu com Elias. Aquele homem que era o homem do sobrenatural. Ele agora estava no lugar que era a caverna. E a caverna, ela nos remete a um lugar de exaustão, um lugar de paralisia, um lugar onde se você não se movimentar, você vai começar a definhar, porque o seu corpo ele vai perder o movimento, porque quem está na caverna não quer sair. Quem está na caverna quer continuar na caverna, porque entende que a caverna é um esconderijo. Quais foram as cavernas que você entrou? Nós começamos a live falando de Gênesis 3, versículo 8, versículo 9, onde o Senhor vai ao jardim e pergunta a Adão: onde estás? E é tão forte isso, porque ainda no livro de 1 Reis, o Senhor pergunta assim para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Era como se o Senhor estivesse dizendo: Elias, você já se esqueceu tudo que eu fiz em você? Você já se esqueceu de tudo que eu fiz através de você, Elias? O que é que você está fazendo aí? E talvez essa seja a pergunta que o Senhor está fazendo para você, para te sacudir. O que é que você está fazendo nessa caverna? Será que você se esqueceu do Deus que já te usou, do Deus que já te respondeu com fogo, que já respondeu as tuas orações quando você precisava do dinheiro para completar, para pagar o aluguel, para botar gasolina, para fazer a feira? Cadê? A sua memória com o Senhor não pode ser apagada por causa de um discurso de Jezabel. Qual é a Jezabel que tem se levantado na tua vida para calar a tua voz profética? Para te fazer silenciar, para te fazer temer, para te fazer se esconder. Não é tempo de caverna. Você pode sim se esconder, mas é se esconder em Deus. E muitas vezes, quando nós estamos na caverna, nós estamos nos escondendo até mesmo de Deus. O Senhor perguntou a Adão: Adão, aonde você está? Mais uma vez aqui o Senhor pergunta: Elias, o que você está fazendo aí? Acompanhe comigo. Está lá no capítulo 19, no versículo 9. Ali entrou Elias numa caverna. E a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Mas Deus, ele é tão maravilhoso, gente, que ele podia ter dito assim, ó: deixa ele lá. Deixa ele lá, porque eu já dei experiência pra ele tá se esquecendo das experiências que viveu, ele tá se deixando amedrontar por Jezabel, ele tá tirando os olhos de mim, ele tá afundando, deixa ele lá. Mas Deus é tão soberano, o amor de Deus por nós é tão grande, é por isso que a palavra do Senhor diz que ele nos cerca com cordas de amor. Ele vai, ele deixa as 99 ovelhas no aprisco e ele volta por amor de uma, e essa uma hoje é você. O Senhor encontrou Elias dentro da caverna. Ele não mandou recado. Ele encontrou Elias na caverna e ele disse assim: Elias, o que fazes aqui? Foi o Senhor que encontrou ele. Agora, é interessante a postura de Elias, gente, porque muitas vezes eu e você estamos como Elias. Repara, o Senhor encontrou Elias. O que era que Elias devia ter feito? Senhor,
Eu tô aqui, me ajuda, Senhor, me fortalece, Pai, porque eu lembro de quem é o Senhor na minha vida, eu lembro da viúva de Serepta, eu lembro dos 450 profetas de Baal, eu lembro da chuva que cessou. Não. Quando o Senhor encontra Elias, que o Senhor pergunta a Elias, ele tinha uma resposta, um discurso de desculpas. E talvez você tenha entrado aqui nessa live, você vai ouvir essa live depois, e talvez você esteja como Elias, com um discurso cheio de desculpas. Olha o que Elias diz para o Senhor. Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, Senhor. Eu nunca te neguei, eu nunca te abandonei, mas agora Jezabel deseja me matar. E eu não quero outra coisa senão a morte. Elias poderia ter aproveitado a presença de Deus para colocar diante do Senhor a sua vulnerabilidade. Nomear a sua vulnerabilidade, a sua limitação, a sua pequenez. Mas ao contrário, Elias apenas colocou diante do Senhor as suas desculpas. E é importante você pensar que o Senhor ele sempre vai nos dar oportunidade para que sejamos experimentados na sua presença. Ele sempre vai nos dar oportunidade para a gente mudar o nosso discurso. E vai chegar o momento que nós seremos indesculpáveis diante do Senhor. Onde Ele vai dizer, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Eu te dei oportunidade o tempo todo. Eu fui o teu Deus o tempo todo, eu manifestei a minha glória o tempo todo. Mas tudo o que acontece, você entra numa caverna e pede a morte. Eu não estou dizendo para você que vários estudiosos trazem como que esse momento de Elias foi um momento de depressão mesmo. Ele ficou ensimesmado dentro de si mesmo naquela caverna, olhando apenas o que estava dando errado. Eu não estou dizendo para você que o seu sentimento não é real. Eu não estou dizendo para você que você não sente dor, que você não sente medo, que você não sente tristeza, que você não sente vontade de largar tudo. Eu também sinto. Muitas vezes eu sinto medo, eu sinto pânico. Muitas vezes eu sinto meu coração acelerar, parecendo que vai sair pela boca. Nós somos experimentados pelas mesmas adversidades, porque Deus não tem filhos preferidos. Ele tem filhos que o preferem. Mas a grande diferença é o seu posicionamento diante daquilo que você sente. Você pode apenas sentar na caverna e dizer, Deus, eu quero a morte. Ou aproveitar o momento da caverna em que o Senhor se apresenta para você e dizer, Deus, a minha vulnerabilidade é essa. A minha limitação é essa, o meu medo é esse, o meu pânico é esse. Eu estou apavorado com Jezabel, Senhor, ela vai me matar. Deus, eu não estou conseguindo lembrar das coisas boas que tu fez, só estou conseguindo lembrar desse pânico, me tira disso. Às vezes a gente fica ali, como o Provérbios 18:1. Aquele que se isola, busca seus próprios interesses e é envolvido nos seus próprios sentimentos. Os estudiosos dizem que Elias estava vivendo um momento de depressão. Eu não estou dizendo que isso não existe, pelo contrário, existe. É real, precisa de acompanhamento, se necessário, acompanhamento medicamentoso. O seu sentimento é legítimo, todo sentimento é legítimo, toda dor é legítima. Se você precisa ir a um psiquiatra, você vai. Se você precisa fazer terapia, você vai buscar ajuda. O que você não pode é ficar dentro da caverna e pedir a morte. Porque o Deus ao qual você diz que serve é Deus de vida. É Deus de experiências. É Deus que quer fazer você ter vida em abundância. Não é para se esconder de Deus. É para se esconder em Deus. Existem momentos que são difíceis mesmo. E que a gente pensa, Deus é o fim. Eu não aguento mais. Tá doendo os ombros, tá doendo as articulações, tá doendo até os meus neurônios. Eu já não consigo dormir, eu já não consigo comer, eu não consigo tomar banho, eu não tenho vontade de sair de casa. É legítimo esse sentimento. Mas você tem uma escolha. Você tem uma escolha. E você precisa escolher hoje o caminho certo, que é dizer, Deus, eu estou na caverna, mas eu preciso que o Senhor me tire daqui. Está escuro, está frio, eu me sinto só, eu não me sinto acolhida, eu não me sinto amada, eu me sinto abandonada, mas eu quero te dizer que existe um Deus que te vê dentro dessa caverna. E Ele te pergunta, o que você está fazendo aí? Aonde você está? Fuja para a presença.
O Salmo 91 é o salmo onde a maioria das Bíblias ficam abertas. E o Salmo 91, ele traz uma revelação para nós. Ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. É como um guarda-chuva em um sol muito quente que pode te proteger do sol. É como a sombra de uma árvore em meio a um deserto que pode queimar até mesmo a tua pele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Talvez você tenha chegado nessa live hoje com o seu endereço sendo a caverna. Mas o Senhor dos Exércitos está te dizendo que o seu esconderijo seja no esconderijo do Altíssimo. Porque se você estiver escondida no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele te guardará. Você estará protegido. Você estará protegido. Você estará protegido. Muitas vezes nós somos tomados pelo desespero porque nós nos sentimos desprotegidos. Elias, quando o Senhor fala: Elias, o que é que você está fazendo aí? Ele fala: Senhor, todo mundo morreu. Todo mundo morreu, só sobrou eu, Senhor. E o Senhor diz: não, Elias, todo mundo não morreu não, Elias. Eu ainda reservei homens que não se prostraram diante de Baal. Sai da caverna. Vem para a minha presença. Vem para o meu esconderijo. Se esconde em mim. Permanece em mim. Busca a minha presença. É interessante a gente pensar sobre essa questão de ouvir a voz de Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele procura. Ele procurou uma pessoa que estivesse na brecha para que Sodoma e Gomorra não fosse destruída, mas não achou. A Bíblia diz que ele procura uma classificação de pessoas na terra, que são os verdadeiros adoradores, e ele pouco tem encontrado. Sabe por quê? Porque nós somos tendenciosos a achar que a adoração é quando a gente bota um louvor no YouTube, ou a gente está na igreja e a gente levanta os braços e levanta a mão bem alto e fala aleluia, glória a Deus. Isso é cantar uma música. Mas você sabe o que é louvor? Louvor diante de Deus é o seu dia a dia. É a sua atitude. O que vai mostrar se você realmente adora a Deus não é a música que você canta com os seus lábios, porque a palavra do Senhor diz que este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não quer apenas louvores bonitos, que tragam emoção, lágrimas aos olhos. Deus quer mudança de comportamento, mudança de atitude. Deus quer nos chamar a um tempo de refazer o caminho. Saia da caverna. Saia da caverna. Aí você pode dizer, mas você não sabe como é difícil. É difícil. Mas é por isso que Deus sempre vai levantar pessoas ao nosso redor. Na semana passada nós falávamos sobre ter pessoas como referência para as nossas vidas. Pessoas que vão nos alimentar da palavra, que vão nos fortalecer, que vão orar por nós, que vão orar conosco. Você precisa ter essas referências, porque existem batalhas que você não vai conseguir vencer sozinho. Existem batalhas que quanto mais você insistir em ficar sozinho, você vai sucumbir. Você vai sucumbir, você vai prostrar. O Senhor disse a Elias: Elias, não, todos morreram? Não, Elias, nem todos morreram. Eu separei um povo que não se dobrou diante de Baal. Saia da caverna. É como se Deus estivesse dizendo para nós nessa noite: os dias são difíceis, você está abatida, você está cansada, você quer desistir, você se sente sufocada, sobrecarregada. Saia da caverna para que você consiga ver o que é que está ao seu redor. Eu vou levantar alguém para te ajudar, eu vou levantar alguém para segurar a tua mão, eu vou levantar alguém para te fortalecer. A caverna não é lugar de moradia. A caverna, ela vai continuar nos mantendo de maneira limitada. E Deus tem nos chamado para viver num ambiente do sobrenatural, para provar do inédito dele nas nossas vidas, para provar experiências novas. Eu fico pensando, talvez você se pergunte aí, esse mesmo homem que o céu ficou cerrado e não choveu, que deitou sobre um corpo morto e esse morto reviveu. Gente,
Deus está vivo. Deus está aí na sua casa. Deus quer se manifestar através de você. Deus quer te usar como resposta de oração. Elias foi a resposta de oração para aquela viúva. Deus quer usar a tua vida. Mas muitas vezes nós ficamos como em amarras, nós ficamos prostrados. Parece um ciclo vicioso. Você vai para a caverna. Vai, volta para a caverna. Você vai, volta para a caverna. Não é mais tempo de caverna. O Senhor está perguntando a você, aonde você está, o seu lugar não é na caverna. O seu lugar precisa ser no jardim. O seu lugar precisa ser no lugar da comunhão. O seu lugar precisa ser na presença. Porque é na presença dele que ele vai aprofundar as suas raízes. E quando o vento forte vier, você não será derrubada, porque o que está te firmando são as suas raízes profundas. E as raízes, elas trazem uma simbologia de experiência. Elias tinha experiência, mas na hora da dor, ele se esqueceu de todas as experiências e só lembrou do pânico que foi causado pela palavra liberada sobre Jezabel. Quais palavras foram liberadas sobre a tua vida que estão te paralisando? Talvez a palavra que dizia que você não vai muito longe. Talvez a palavra que dizia que você não vai ser ninguém. Que você vai ser assim como sua mãe. Porque sua avó teve divórcio no casamento. Sua mãe teve divórcio, você também vai ter. Quais são os discursos que foram liberados na tua vida? Quais palavras foram liberadas na tua vida? Eu quero te dizer que a história da tua família não precisa ser a tua história. Mesmo que tenha acontecido muitas situações na história da sua família, Deus é poderoso para quebrar a maldição e fazer você viver tudo novo, de novo. E mesmo que na sua própria casa você tenha desfeito com os pés o que você construiu com as mãos, Deus está te chamando hoje para um novo tempo. Um tempo onde você sai da caverna. Olha que lindo, gente, quando Elias saiu da caverna. Houve tantos ruídos, houve terremoto, houve vento forte, mas no meio de um silêncio, ele percebeu a manifestação gloriosa da presença de Deus. Sabe o que é que muitas vezes eu e você precisamos? Sair do meio das muitas vozes. Às vezes a gente está inserido em um lugar onde a gente só escuta as pessoas falando. Faz isso, faz aquilo outro. Não faz desse jeito. Saia do meio das muitas vozes. Nós falamos aqui na live onde o tema era acertar o alvo. Nós somos como flecha. Não, saia do caminho das muitas vozes. Vá para o jardim e ouça a voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você precisa ouvir a voz, porque quando Elias estava ali pedindo a morte, o Senhor falou e ele ouviu. Observe, gente, que mesmo no meio daquela dor que Elias estava, ele ouviu Deus falar com ele. E ele respondeu, só que ele respondeu com as desculpas. Quais são as suas desculpas? Hoje, 28 de março, talvez você pense assim, mais um ano está acabando. Deus, eu fiz uma lista de coisas que não acontecem. Deus, acontece na vida de todo mundo. Deus, o mover acontece na vida de todo mundo. Eu vivo na tua casa. Eu oferto, eu dizimo, eu estou na tua presença. Por que as coisas não têm acontecido comigo? Deus, já era para ter acontecido. Eu estou nesse propósito, eu estou nesse jejum, eu estou nessa campanha. Entenda, o jejum, a campanha, o propósito não são para mudar o coração de Deus. A palavra do Senhor diz que o coração do rei já está na mão de Deus e ele inclina para onde ele quer. Sabe o que isso significa? O coração de Deus já está inclinado para te abençoar. A campanha, o jejum e o propósito que você faz é para mudar o teu coração. O que não aconteceu na tua vida ainda não tem nada a ver com Deus não querer fazer. Tem a ver com o teu coração. Porque às vezes a gente pede, mas a gente pede mal para o nosso próprio deleite. Às vezes a gente não sabe pedir. O Senhor é claro sobre isso. Pedis e não recebeis porque pedis mal para o vosso próprio deleite. Tem coisas que a gente pede que o Senhor sabe que se Ele nos der vai ser o nosso fim. Você precisa examinar-se a si mesmo. Por que antes da ceia, quando a gente está lá no momento da ceia, a gente sempre ouve a pessoa que está conduzindo o momento da ceia dizer, examine o homem a si mesmo. O examinar-se a si mesmo não é só no momento da ceia, não. Tem que ser todo dia. Tem que ser toda hora. Porque a nossa motivação, ela nos trai. Às vezes a gente pensa que está fazendo com a motivação certa.
E a motivação que a gente está é um outro sentimento. E por isso as bênçãos elas ficam retidas. Elias, homem experimentado em milagres, na manifestação da presença, estava na caverna. Mas glória a Deus que o Senhor o encontrou na caverna. E ali na caverna, o Senhor falou com ele. E aí ele sai da caverna e o Senhor o alimenta. O Senhor manda, né, que o alimento chegue a Elias. E ele anda 400 quilômetros. Ele anda 40 dias, de dia e de noite. Alimentado por aquela comida que ele recebeu, alimentado por aquela palavra. Quando o Senhor diz a ele, Elias, nem todos morreram. Continue, eu vou fazer. Aquele que te chamou é fiel, aquele que te prometeu é fiel. Saia da caverna e se deixe ser encontrado. Se deixe ser encontrado. O Senhor tem nos chamado para um tempo de relacionamento. Às vezes a gente está tão encolhidinho na caverna que a gente não ouve Deus nos chamando para esse relacionamento. Quais são as cavernas que têm se colocado diante da tua vida? Quais são os medos que têm te levado para dentro da caverna? Quais são as paralisias que têm te feito ser inconstante na tua fé? Às vezes a gente está como um ciclo vicioso, né? A gente tem fé até aqui, mas quando chega aqui a gente não tem mais fé. A gente tem fé que Deus vai fazer na vida do outro, mas na nossa vida a gente não consegue imaginar Deus fazendo. A gente intercede, a gente ora, a gente clama porque Deus vai fazer na vida do outro. Mas quando é na nossa vida a gente não consegue crer, então isso não é fé. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que o buscam precisam entender que Ele existe. E Ele é galardoador daqueles que o procuram. Ou seja, Ele é recompensador. Se você busca o Senhor, você precisa crer que Ele é aquele que vai te responder, que vai te alcançar, que vai te guardar, que vai te livrar, que vai te proteger. Ah, mas você não sabe como isso é difícil na minha vida. Não apresente ao Senhor as mesmas desculpas que Elias. Cada qual no seu canto passa o seu tanto. Todo mundo passa por adversidades. Todo mundo passa pelos seus momentos de dores. A Bíblia traz que no livro de João que Jesus chorou quando viu seu amigo Lázaro morto. Até Jesus chorou. Se Jesus chorou, gente, quem somos nós para não chorar? E que bom que a gente chore. Porque quando a gente chora, a gente lava a alma. Porque a nossa matéria-prima é pó. E quando a gente chora, o pó fica maleável para o oleiro mexer, remexer, moldar e refazer. Que bom é sabermos que quando o oleiro refaz o vaso, ele não pega o vaso que quebrou e joga fora, não. Ele aproveita a mesma matéria-prima. Isso quer dizer que você, com medo ou sem medo, com coragem ou sem coragem, buscando ou não buscando, perdido ou não perdido, ele vai aproveitar você. Porque o amor dele é tão grande que te encontra até mesmo na caverna. Eu não sei quais sentimentos têm feito com que você comece, mas não termine. Muitas pessoas elas têm iniciativa, mas não têm acabativa. Porque lhe faltam a disciplina, a perseverança. Sabem quantos ganham a coroa? Aqueles que correm e vencem. Você precisa vencer. Você precisa vencer o medo. Você precisa vencer o pânico. Você precisa vencer o pavor. Você precisa vencer a crise de ansiedade. Você precisa vencer as adversidades de um dia você ter para pagar e o outro dia lhe faltar e você ter que orar e crer. Porque, gente, tudo de difícil que a gente vive na vida da gente, Deus usa como experiência para aprofundar as nossas raízes. O povo de Israel estava num lugar onde não havia maneira da provisão chegar. Mas o Senhor fazia o quê? Ele mandava diariamente o maná. E o que é que o povo de Israel fazia? Quando via que o maná estava caindo do céu, o povo pegava o maná e enchia os vasos e dizia, bora guardar, porque vai que Deus não mande o maná amanhã, a gente já tem guardado aqui, bora, enche os vasos. E sabe o que é que acontecia com o maná? Eram como se fossem pães. O maná apodrecia e começava a feder. Sabe por quê? Porque o maná que Deus tem para nós, ele é diário.
É o dia a dia, é a busca do dia a dia. Você não pode hoje dizer, vou pra vigília, vou me encher de Deus, aleluia. E vai dormir 7 horas da manhã e achar que vai passar um mês sem buscar. Você vai se sentir fraco. Você vai querer voltar pra caverna. Você vai querer se prostrar. Você vai sentir medo do que você vai ouvir. O maná é diário, dia a dia, na presença, no jardim. Na presença, no jardim. Na presença, no jardim. É o relacionamento. É o relacionamento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que você possa declarar aí na sua casa agora, onde você está ouvindo essa live. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu habito. A minha morada, o meu endereço é o esconderijo do Altíssimo. Eu estou escondida no Altíssimo, eu estou protegida no Altíssimo. O mal não vai me tocar, nem a mortandade que assola o meio-dia, nem as pragas, nem a peste, nem a fome, nem a miséria. E talvez você se encontre tantas vezes, de maneira recorrente, voltando para a caverna, porque você ainda não identificou os seus gatilhos. E os gatilhos são aquelas situações que é como se elas liberassem dentro do nosso cérebro um alerta. E esse alerta nos para. Você precisa identificar quais são os seus gatilhos. Desde que eu comecei essa live, o Senhor tem trazido essa palavra para que eu repita o tempo todo. Identifique os seus gatilhos, é tempo de autoconhecimento. Conheça os seus limites. Se você é alguém que se influencia muito pelo que ouve, tenha cuidado com os lugares onde você senta, as rodas em que você está. Se você percebe que quando você começa a assistir jornal, você tem crise de ansiedade, você não dorme, você sente angústia, você sente pânico, comece a se afastar do jornal. Ah, Cris, mas eu vou viver fora de órbita? Não. Pesquise sobre o que é importante, vá no site específico, pesquisar o que é específico. Mas você não precisa acordar ouvindo sobre a guerra, almoçar ouvindo da guerra, dormir ouvindo da guerra, porque a sua mente vai virar uma guerra. Você precisa aprender a fazer boas escolhas, porque senão vira e mexe, você vai voltar para a caverna. Sabe o que é que a gente fala na live que nós falamos sobre flecha, sobre alvo? A nossa fé precisa de manutenção. A nossa sanidade mental precisa de manutenção. Às vezes a gente quer se livrar das más notícias, mas a gente tá no meio do povo que só fala má notícia. Sabe aquela pessoa que você convive que só sabe contar miséria, só conta o que tá de ruim. Menina, ainda bem que tu chegou, vou te contar, viu? Olha, menina, fulano, cicrano, beltrano, não sei o que, tererê, tarará, caixa de fósforo. Se afasta dessa pessoa. Se afasta. Fala, ó Deus, levanta alguém para ficar ali cuidando dela um pouquinho, eu vou ter que me afastar, porque eu vou zelar pela minha sanidade mental. Porque senão, às vezes, a gente é tomado por uma sensação de loucura, parece que vai ficar louca, porque é tanta informação na cabeça que a gente já não assimila. Na hora de dormir, a gente não consegue, o cérebro está funcionando o tempo todo. Você precisa do autoconhecimento. Quais são os meus limites? Ah, eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu faço muitas coisas, eu fico no ativismo, eu começo a cansar, eu começo a adoecer. Fuja do ativismo. Quem disse que Deus está te chamando para o ativismo? A gente precisa ter cuidado, principalmente aqueles que são envolvidos nas coisas do reino, porque às vezes a gente tem tempo para tudo do reino. A gente está lá para lavar, para passar, para cozinhar, para limpar, para decorar, para ornamentar, fazendo tudo pro reino. A gente não falta uma reunião, não falta um encontro, não falta uma oração. A gente é o da porta, a gente é quem limpa, varre, a gente é quem isso. Mas tem tempo para o reino, mas não tem tempo para o rei. Tem tempo para as coisas do reino, mas não tem tempo para o rei. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai fazer, mas vai chegar uma hora que vai te faltar forças. Porque o teu alimento está na presença. Não estou dizendo a você que não é para você não fazer as coisas. Pelo contrário. É maravilhoso fazer e servir na casa do Senhor. A palavra do Senhor ainda nos ensina que depois de termos feito tudo, ainda somos considerados servos inúteis. A gente tem que fazer mesmo. Aquilo que vem à tua mão, faz de toda a tua força, de todo entendimento. Como se fosse para o Senhor, porque a sepultura, que é o lugar para onde tu vais, lá nada tu poderás fazer. Tu tem que fazer mesmo. Mas a tua prioridade é a presença. Depois que tu estiver na presença, que buscar a presença, que tu estudar aquilo que Deus quer te dizer, o teu versículo, o teu propósito, aí sim tu vai ajudar. Sabe por quê? Porque um abismo chama outro abismo. Às vezes a gente quer ajudar o outro quando a gente não consegue nem se ajudar. Uma hora o combustível acaba, o carro não anda.
Nós precisamos ser como as virgens prudentes, que tem óleo, que tem azeite. E o azeite está na presença. O azeite está na presença dele. Ele quer derramar sobre nós. Ele te pergunta aonde você está. Gênesis 3, 8 e 9. Mais uma vez o Senhor foi se encontrar com Adão e Eva. Mas dessa vez eles estavam escondidos. Se esconda, minha irmã. Os dias são maus. Tem momentos que a gente precisa se esconder mesmo para aquela palavra não nos ferir, para a gente não se deixar ferir. Mas se esconda nele, não se esconda dele. Porque sem ele você não vai conseguir. Sem ele você não vai conseguir. Você vai se perceber definhando. E aí você vai começar a usar aquele discurso. Eu buscava tanto, eu clamava tanto, eu provei tanto da presença do Senhor. E agora eu me sinto fria, eu me sinto distante. Gente, só fica aquecido quem está no fogo. Quem está perto do fogo. O Senhor está mandando o óleo. O Senhor está aquecendo. Sabe o que ele fala? Que ele não vai destruir. Ele não vai apagar aquela chaminha da vela. Ele não vai quebrar. Sabe aquele galho que já está para quebrar. Ele não vai fazer isso porque ele é amor, ele é misericórdia. Ele não vai acabar com tudo. Ao contrário, ele vai te encontrar na caverna e vai te dizer: o que é que você está fazendo aí? Sai daí. Sai dessa caverna. Porque eu reservei homens que não se dobraram e eles estarão contigo. Sai daí. Amém? É importante você assumir esse endereço na sua vida. O seu endereço precisa ser o esconderijo do Altíssimo. Porque pela nossa própria força a gente não consegue. Pela nossa própria força a gente desiste. Pela nossa própria força a gente não tem perspectiva do amanhã. Mas olha o que esse louvor tão antigo diz. Porque ele vive. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Só tem amanhã porque o meu Deus vive hoje. E você precisa aprender a viver o hoje. Porque é de glória em glória. É de glória em glória. Aí talvez você esteja aqui e você se pergunte: mas eu não consigo ser perfeito. O livro de Gênesis vai declarar que o Senhor fala: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Gente, essa perfeição, o sentido literal, a aplicação dessa palavra, não é aquele que está isento de falhas, mas aquele que busca a plenitude da presença. Você só será perfeito em Deus quando você estiver nele. Não é perfeito para dizer sou perfeita. É perfeito para dizer: Senhor, eu estou na tua presença. E em ti eu sou aperfeiçoada. Em ti eu sou encontrada. Em ti eu sou transformada. Em ti, Senhor, eu sou modificada. Lembra do que a gente está sempre falando. O servir a Deus, ele parte de um culto racional. Por isso que a sua mente precisa identificar quais são os gatilhos. Quais são as suas limitações? Quais são as situações que te fazem fraquejar? Quais são as limitações que te fazem estar na caverna? O que você não identifica, você não muda. O que você não muda, te paralisa. O que te paralisa vai te levar à morte. Saia da caverna e creia que quando você der o passo para sair da caverna, existe um Deus que vai estar na frente da caverna, te acolhendo, te recebendo e mandando o alimento que você precisa para te sustentar em toda a caminhada que você vai precisar, no seu caminho que você vai precisar traçar. Amém? O Senhor nos pergunta nessa noite: aonde você está? Nós não precisamos mais esperar a viração do dia. Adão, ele precisava esperar a viração do dia para se encontrar com o Senhor. Mas quando Jesus desceu e morreu por nós, e fez o sacrifício da redenção, e nos liga, ele é o caminho que nos liga a Deus. Nós não precisamos mais da viração do dia, nós não precisamos mais das 18 horas. Nós podemos o tempo todo, a todo tempo, buscar a comunhão com esse Deus que é grande, com esse Deus que é forte. Deus, ele se apresenta por tantos nomes, gente. Quando Moisés, ali gaguejando, fala: Senhor, como é que eu vou em Faraó, Senhor? Ele não vai acatar o que eu estou dizendo. Ele vai perguntar: quem te mandou? E eu digo: o que, Senhor? O Senhor disse: Moisés, diga a Faraó: o eu sou me enviou. Sabe o que é que a expressão eu sou significa? Significa que ele é tudo que você precisa.
Ah, o que eu preciso agora é de um Deus que me mantenha financeiramente. Ele é o eu sou. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ah, mas é porque estão me caluniando, estão fazendo de tudo para me tirar do meu local de trabalho, eu não sei mais o que fazer. Ele é o Jeová Nissi. Ele é a tua bandeira. Ele é o Jeová Sabaoth. Ele é o Deus da guerra. Ele é aquele que vai adiante de você endireitando os caminhos tortos. Ele é aquele que vai limpando o teu nome. Sabe quando o povo começa, a falar, porque a palavra do Senhor diz que por causa do nome do Senhor nós seríamos perseguidos. Talvez hoje você se encontre em uma situação de perseguição, mas o Senhor te diz, continua marchando, porque foi para marchar que eu te chamei. Pode caminhar que eu limpo o teu nome. Pode caminhar que eu coloco todas as coisas no lugar. Pode seguir, prosseguir, porque eu sou o teu Deus. Muitas vezes o que nos faz parar são substantivos. Olha lá o que a gente aprendeu quando a gente ainda era fundamental 1. Substantivo nomeia todos os seres. Doença é um nome. Mas Jesus é o nome que está acima de todo nome. Então o nome de Jesus está acima do nome doença. Então não tem nada que Deus não possa fazer. Dificuldade financeira é a junção de nomes, mas Jesus é o nome que está acima de todo nome. Opressão é um nome, depressão é um nome, sabe? Angústia é um nome. Mas Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. E por estar acima, todas as coisas estão subjugadas a Ele. Todas as coisas estão sujeitas à autoridade dEle. Não tem nada que você precise que Deus não possa fazer por você. Mas existem coisas que Deus não vai fazer por você. E isso é forte para nós. Porque às vezes a gente pensa que Deus vai fazer tudo. Porque Ele tem todo o poder. Amém, Ele tem todo o poder. Mas não é tudo que Ele vai fazer por você. Sabe o que é que Deus não vai fazer por você? Aquilo que você mesma pode fazer. Ele pode mandar o terremoto, Ele pode mandar o vento, Ele pode trazer a brisa suave, mas sair da caverna é um passo que é você que tem que dar. E Ele te chama nessa noite. Amém? Nós vamos orar agora. Se você entrou nessa live e já pegou no meio do caminho, essa live vai ficar salva, você pode assistir depois, anotar aquilo que você achar importante, pode compartilhar para as pessoas. Eu vou orar agora. Se você tem um pedido de oração, coloca aí agora nos comentários. Enquanto a gente ouve esse louvor que fala que Ele habita no jardim. Ele está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. Amém? O Senhor está no meio de nós. Enquanto nós vamos ouvir esse louvor, vai colocando aí nos comentários o teu pedido de oração. Vai mandando essa live para alguém, para essa pessoa entrar bem na hora da oração e ela receber uma porção do Espírito Santo. Não é uma porção minha, não é um poder meu, mas é o poder dos céus que é liberado para quebrar cadeias, grilhões, fortalezas de ferro, céus de bronze. Amém? Vai anotando aí a oração que você precisa agora. Senhor, nós queremos te render graças e queremos te dizer obrigada pela tua misericórdia, obrigada pelo teu grande amor, obrigada pelo teu toque. Toma cada família aqui representada, Senhor. Vai colocando todas as coisas no lugar, Senhor. Vai tomando os corações, as mentes cativas em obediência ao Senhor. Deus vai repreendendo agora todo espírito de pânico, de tristeza, de angústia, de opressão, de depressão. Todo medo que paralisa. Deus, tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir. Que os anjos do Senhor agora, Pai, possam passear nessa casa, nesses cômodos. Possa passear nas finanças, possa passear, Senhor, nessa cama. Deus, em nome de Jesus Cristo, vai agora derramando gotas do teu sangue na calçada dessa casa, nos umbrais das portas, no quintal. Vai repreendendo todo o mal, toda palavra maligna que foi liberada de maneira contrária. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, toda palavra de derrota, de maldição, de paralisia, que o Senhor possa nessa hora reverter, revirar este cativeiro, manifestando a tua glória, derramando da tua graça, que é o favor que nós não merecemos. Que a bênção do Senhor que enriquece e acrescenta dores esteja sobre cada uma. Que a bênção do Senhor as alcance. Que aquela que não conseguia dormir, com crise de ansiedade, possa ter uma noite de paz. Fala com elas enquanto elas estiverem dormindo, enquanto elas estiverem na tua presença. E que o teu poder possa se aperfeiçoar na fraqueza de cada uma delas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Nós te agradecemos, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que cada família seja visitada, abençoada, cercada pelo poder dos céus, em nome de Jesus. Que o mal seja dissipado, que as trevas sejam dissipadas e que a mão do Senhor manifeste o poder e a glória em nome de Jesus. Amém? Você não precisa mais esperar a viração do dia. Você pode orar em qualquer momento e a presença do Senhor vai se manifestar na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Essa live vai ficar salva para que você que chegou agora possa assistir, possa enviar para as pessoas. Deus abençoe você e a gente se encontra segunda-feira, 19h30, em nome de Jesus.